Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estamos aqui reunidos em mais uma oração nessa corrente de fé e de esperança. Irmãos, todo dia, quando eu medito aqui na palavra, eu peço a Deus que te entregue uma mensagem. Eu procuro me identificar com você naquilo que você está passando. Sabe por quê? Quando Jesus esteve aqui na terra, ele se identificava com as pessoas, com o sofrimento delas principalmente. E as pessoas então abriam o coração e aí Deus operava na vida delas. É por isso, irmãos, que aqui eu não perco tempo falando de religião. Eu falo apenas da palavra do Senhor, porque da mesma forma que o Espírito Santo, ele agia na vida de Jesus e através dele, ele também faz isso na nossa vida, sabe? E quando o Espírito Santo, ele toca o nosso coração, a gente abre o coração e aí ele começa a fazer a obra na nossa vida. Tente imaginar o seu coração como se ele tivesse muitas portas, muitas portinhas fechadas. No geral, a gente não tem coragem de abrir todas as portas. É difícil você encontrar alguém que é totalmente rendido ao Espírito Santo e quer que ele faça uma obra completa. É muito difícil encontrar pessoas assim e eu espero que você seja uma delas. Mas geralmente, irmãos, as pessoas, elas se trancam para algumas áreas da vida e elas não deixam Deus trabalhar. Sabe, irmãos, por exemplo, vamos supor que você tem um trauma da infância. Aquilo gerou em você uma dor tão forte que aquilo agora é uma porta fechada. E enquanto você não abrir o seu coração nessa área e falar, Senhor, cura essa ferida emocional que eu tenho contra o meu pai, contra minha mãe, contra alguém que me feriu, alguém que abusou de mim, enquanto você não pedir para Deus te curar, Ele não vai curar, porque Deus, Ele respeita a nossa escolha, Ele é educado, entendeu? O Espírito Santo, Ele é educado. Mas quando você decide abrir o seu coração, rasgar o seu coração diante do Senhor em oração, aí Ele começa a fazer a obra. Pode parecer que está demorando, pode parecer que nada está mudando, mas o Senhor, Ele promete que quando você entrega a Ele os seus caminhos, o seu coração, o seu futuro, Ele começa a trabalhar em seu favor. Lá em Isaías 64, versículo 4, diz que nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Irmãos, o problema é que nós não queremos esperar no Senhor e nós com isso não deixamos Ele trabalhar em nosso favor. Ou seja, nós estamos sempre tentando resolver tudo do nosso jeito, na nossa força, de acordo com aquilo que a gente aprendeu, de acordo com a nossa sabedoria. Por isso eu quero te mostrar aqui hoje alguns exemplos de pessoas que mesmo passando por dúvidas, elas esperaram em Deus uma resposta e o Senhor respondeu a elas. Eu quero aproveitar esse momento aqui e te revelar uma coisa do meu coração. Sabe, irmãos, muitas pessoas acham que eu estou sempre assim, firme, fervoroso com Deus, sabe? Eu estou sempre animado, eu nunca duvido das promessas do Senhor, eu sempre tenho certeza de tudo, simplesmente porque eu trago uma palavra de direção para vocês. Eu trago uma palavra abençoada que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas, irmãos, eu também, assim como você, eu tenho meus momentos de fraquezas. Eu tenho meus momentos em que eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu tenho meus momentos em que eu questiono aquilo que Deus falou para mim e falou a meu respeito. Então, irmãos, eu também estou nessa batalha. E eu estou te falando tudo isso aqui para você entender que todo ser humano, seja líder, seja um pastor, um missionário, seja uma pessoa tremendamente usada por Deus, todos nós, irmãos, temos os nossos momentos de fraqueza. E homens e mulheres da Bíblia passaram por isso também. Homens que fizeram coisas grandiosas, maravilhosas. Por exemplo, Moisés. Existe alguém que presenciou tantos milagres quanto Moisés, irmãos? Moisés foi um homem tremendamente usado por Deus. No entanto, ele teve momentos de desespero. Ele chegou a reclamar com Deus que não aguentava mais aquele fardo de carregar aquele povo no deserto. Irmãos, em momento algum, Deus, ele ficou zangado com essas perguntas. Em momento algum, Deus ficou com raiva. Pelo contrário, Deus fez questão de responder aqueles questionamentos. E eu vou ler com você aqui algumas histórias, alguns testemunhos da palavra, você vai ficar maravilhado. E no final eu quero orar por você, eu quero interceder pela sua vida, porque Deus me chamou para isso. Deus me chamou para essa obra aqui, que eu estou fazendo junto com você, todo dia, como se eu pegasse na sua mão e te encorajasse. Irmãos, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, que nós devemos encorajar uns aos outros, ainda mais agora que estamos próximos da volta de Jesus.
É para isso que nós nos reunimos como igreja. Não precisa ser dentro de uma igreja. É claro que eu sou totalmente a favor de nos reunirmos em uma igreja, mas a Bíblia diz que, acima de tudo, devemos nos reunir como igreja. E o que seria isso? É você e eu, é nós lermos a palavra juntos, é nós trocarmos experiências, falarmos das grandezas de Deus. Tudo isso faz de nós uma família na fé, amém? Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo aqui, eu peço para você se inscrever. Olha aqui embaixo do vídeo, tem um botão inscrever-se, do lado tem um sininho, é muito importante você clicar nele, dá uma olhadinha aí, e também selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia, tá certo? Então, irmãos, como eu estava falando para vocês, nem sempre eu sinto aquele fogo do Espírito Santo, nem sempre eu sinto aquela vontade de orar, sabe? E talvez você se encontre em um desses momentos em que o seu coração já não sente mais aquela paixão por Jesus como antes, sabe? Às vezes a gente até se pergunta, né? Será que Deus ainda está comigo? Por que será que a minha fé parece tão fraca? Irmãos, pode acreditar, isso é mais comum do que a gente imagina. Mas a boa notícia é que a Bíblia não esconde essas crises espirituais que muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram no passado e continuam enfrentando hoje em dia. Pelo contrário, a Bíblia revela que até os profetas, que tiveram muitas experiências tremendas com Deus, eles passaram por momentos de dúvidas, aquele sentimento de que Deus está distante. E tem um exemplo muito forte na Bíblia sobre um homem chamado Abacuque. Abacuque era um profeta de Deus e ele aparece num momento muito conturbado da história do povo de Judá. A Bíblia mostra que durante a vida e o ministério de Abacuque, o cenário, irmãos, era de guerra, muita violência, muita injustiça, muita idolatria. Será que isso é parecido com o Brasil hoje? Será que isso é parecido com a nossa realidade, irmãos? Mas Abacuque, ele recebeu um chamado de Deus. E se você ler o livro de Abacuque, você vai perceber que aquele livro é diferente de todos os outros. Abacuque, em vez de entregar uma mensagem para o povo, ele começa o seu ministério apresentando a Deus as suas queixas, os seus questionamentos, as suas dúvidas, frustrações. Olha que interessante. Se você olhar aí, por exemplo, Abacuque capítulo 1, o versículo 2, olha só como foi a oração de Abacuque. Ele disse assim, até quando, Senhor, eu terei de pedir ajuda? O Senhor, porém, nunca me ouve. Tem violência por todos os lados. E eu clamo, socorro, Senhor, mas o Senhor não vem nos salvar. Irmãos, vocês pararam para pensar na profundidade dessa oração? Perceba que o profeta aqui, ele não está só orando, ele está lamentando, ele está questionando se Deus realmente estava vendo o caos que acontecia ao seu redor. Irmãos, quando a gente olha a situação do nosso país, ou até mesmo da nossa família, da nossa própria casa, a gente muitas vezes se questiona a mesma coisa, não é verdade? Ou então a gente fica com medo de fazer perguntas a Deus. E aqui no exemplo de Abacuque, a gente percebe que nós não precisamos ter medo do Senhor. Deus não fica irado, irmãos. Ele não fica com raiva quando a gente é sincero sobre aquilo que nos incomoda. Irmão, sabe o que eu percebo no meio cristão? Eu percebo que as pessoas, parece que elas já nascem achando que não podem questionar nada, que elas sempre têm que fingir que está tudo bem. E aí nós pensamos que questionar algo ao Senhor é falta de fé. É ingratidão, é algo que Deus não gosta. Mas, irmãos, Deus ele conhece o nosso interior. Ele sabe quando nós estamos inquietos, confusos ou até mesmo revoltados com as situações que a gente não entende. E Deus, irmãos, na sua infinita misericórdia, Ele prefere que a gente se achegue a Ele com sinceridade, em vez de tentarmos esconder o que nós estamos sentindo. Amém? Você está entendendo essa mensagem hoje? Olha, eu estou sentindo tão forte aqui a presença de Deus, irmãos. Mas eu quero orar por vocês no final. Por isso, continue comigo aqui. Olha, inclusive todo dia que eu faço a oração, por favor, vamos respeitar o momento de oração. É o momento que a gente busca ao Senhor, sabe? E é o momento onde o Espírito Santo ele começa a trabalhar em cada coração. Por isso, tente se concentrar na mensagem, não fique só olhando os comentários, mas eu creio, irmãos, o Espírito de Deus está aqui falando. E não é à toa que você chegou aqui. Deus quer ministrar ao seu coração. Amém? Vamos continuar então. Eu vejo aqui, irmãos, que quando Abacuque ele reclama que Deus não está respondendo, Deus se compadece. E sabe o que ele faz? Ele finalmente traz uma resposta. Só que é uma resposta diferente. E muitas vezes, irmãos, a gente se frustra porque a gente coloca uma expectativa de que Deus vai fazer sempre do nosso jeito, no nosso tempo, tem que ser da nossa maneira. E nem sempre é assim, irmãos.
A Bíblia vai contar então no livro de Abacuque, o próprio Deus disse o que ele iria fazer. Sabe o que é? Ele levantaria os caldeus, conhecido também como os babilônios. Para você que não sabe, esse povo, ele era um povo muito cruel, um povo muito mau, um povo que não tinha dó nem piedade. E a Bíblia conta lá no versículo 5 e 6 do primeiro capítulo de Abacuque que Deus iria levantar esse povo para trazer juízo. Irmãos, isso deixou Abacuque ainda mais confuso porque parecia que Deus estava sendo injusto, usando uma nação ímpia, que era os babilônios, para corrigir o seu próprio povo. Mas irmãos, em tudo isso, Deus tinha um propósito maior, que Abacuque não estava enxergando ali de imediato. Mas se você olhar no capítulo 2, no capítulo seguinte, o profeta então toma uma atitude muito importante. A Bíblia conta que ele decide subir a uma torre de vigia e ele ficou ali esperando pela resposta do Senhor. E aqui nos mostra uma outra coisa. Quando nós estamos passando por momentos de crise, a gente tem que silenciar o nosso coração. Precisamos aguardar a direção do Senhor, mesmo que tudo pareça sem sentido. Amém? E no momento em que Deus volta a falar com Abacuque, aí nós encontramos um dos versículos mais marcantes de toda a Bíblia. Sabe qual foi a resposta de Deus para Abacuque depois que ele estava confuso, que ele não estava entendendo nada? O Senhor disse em Abacuque capítulo 2, no versículo 4, ele disse assim, o meu justo viverá pela fé. Amém? Irmãos, com essa simples frase, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu não vou revelar todo o futuro, eu não vou revelar tudo o que vai acontecer, mas eu quero que vocês, meus filhos, continuem confiando, mesmo quando não verem sinais de mudança. Irmãos, quando Deus disse para Abacuque, o meu justo viverá pela fé, sabe o que ele está querendo dizer? É que os filhos de Deus vão agradar ao Senhor quando eles confiam plenamente nos seus planos. E o interessante é que os apóstolos lá do Novo Testamento, todos eles citaram esse mesmo versículo, porque esse versículo é a chave, é a base da nossa vida, amém? E é a partir desse versículo que tudo começa a mudar dentro do seu coração, porque você entende que você agora tem que viver pela fé. Irmãos, caminhar com Deus não é fácil, porque Deus não vai revelar todos os planos, mas quando você decide viver pela fé, olha, você encontra um descanso inacreditável, sobrenatural, aleluia, amém? E aí quando a gente vai para o terceiro capítulo de Abacuque, aí a gente percebe que o coração do profeta agora está diferente. Sabe o que ele declarou? Ele disse assim, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Olha, irmãos, que declaração de fé maravilhosa. Eu percebo aqui muito claro um contraste na vida de Abacuque. No começo do livro, ele está confuso, cheio de dúvidas, questionamentos, mas no final do livro de Abacuque, ele decide confiar e adorar ao Senhor, mesmo sem ter nenhuma das respostas que ele queria. Irmãos, isso é a fé verdadeira. Não é sobre entender cada passo de Deus, mas é continuar acreditando que Ele está no controle, mesmo quando a gente não enxerga uma saída. Aleluia! Você está entendendo a mensagem de hoje? Continua comigo aqui porque vem mais, viu? Deus vai falar mais ao seu coração e daqui a pouco nós já vamos orar. Eu vejo um outro exemplo na Bíblia, irmãos, na vida de João Batista. João Batista foi o primo de Jesus e ele foi o profeta que preparou o caminho para Cristo e ele batizou o Senhor no Rio Jordão. João Batista viu o Espírito Santo descendo sobre o Filho de Deus e ele ouviu a voz do Pai dizendo, este é o meu Filho amado. Ou seja, irmãos, João Batista testemunhou coisas maravilhosas. Só que lá no Evangelho de Mateus capítulo 11, João Batista já estava preso, ele estava com ameaça de morte, a qualquer momento ele seria decapitado, ele seria morto. E ele então manda os seus discípulos irem até Jesus e perguntarem para ele, sabe o quê? Ele mandou os discípulos perguntarem assim, você é aquele que há de vir ou nós devemos esperar um outro Messias? Irmãos, olha que pergunta sem noção. João Batista, ele viu Jesus sendo batizado, ele mesmo chegou a dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas irmãos, ele estava numa prisão.
Ele estava sozinho, ele estava completamente confuso nesse momento e ele então manda os discípulos perguntarem: você é aquele prometido nas Escrituras ou nós devemos esperar um outro Messias? E sabe o que é interessante, irmãos? Jesus, ele não acusou João Batista. Jesus em momento algum falou mal de João Batista. Pelo contrário, sabe o que Jesus falou quando os discípulos de João chegaram até ele e disseram tudo aquilo? Jesus mandou eles voltarem e dizerem: voltem para João e contem a ele tudo o que vocês viram e ouviram. Os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, os leprosos são curados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Olha isso, irmãos, em outras palavras, Jesus está mostrando as evidências de que o reino de Deus estava se manifestando. E é como se Jesus estivesse dizendo: eu sou o Messias, pode ficar tranquilo, fique com o seu coração em paz. E o que é mais lindo, irmãos, é que depois que Jesus deu essa declaração, ele elogiou João Batista diante da multidão. E ele disse que João era o maior entre todos os nascidos de mulher. Ou seja, Jesus deixou claro que quando nós temos dúvida, fé no coração, isso, irmãos, não anula aquilo que nós somos para Deus, quem nós somos para Ele. Amém? Significa apenas que nós não somos melhores que ninguém, nós temos as nossas fraquezas, assim como qualquer outro ser humano. E o mais importante é nós levarmos essas dúvidas ao Senhor, em vez de desistir dele. Glória a Deus! Nós vemos também no ministério de Jesus que ele passou por uma situação semelhante. Quando ele estava lá no Getsêmani, ele mesmo chegou a dizer: a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. E a Bíblia conta que Jesus orou com angústia. Ele estava angustiado a ponto de suar gotas de sangue. E sabe o que ele fez? Ele fez uma oração dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Deus, se houver outra maneira de eu morrer, de eu pagar pelos pecados das pessoas, por favor, me mostre outro caminho. Tudo porque, irmãos, Jesus sabia do preço altíssimo que ele pagaria lá na cruz. Ele derramaria o seu sangue em favor dos pecadores. Ele conheceria o pecado, que era algo que ele não tinha cometido um pecado sequer, mas todos os meus pecados, os seus, das piores pessoas deste mundo, caíram sobre Jesus. E Deus não poupou a vida do seu próprio filho, assim como ele também não poupou a vida de João Batista. Ele acabou morrendo naquela cadeia solitário. Mas Deus, irmãos, não o abandonou. Deus estava com ele e a recompensa eterna, que é a que mais importa, essa João Batista recebeu, Jesus também recebeu e você também vai receber. Amém? Não importa se você está se sentindo fraco espiritualmente hoje, lembre-se de Abacuque, de João Batista e do próprio Jesus e faça a sua escolha de não reclamar, mas confiar no Senhor. Apresente a Ele aquilo que hoje te traz perturbação. Não deixe que o desespero, o medo roubem a presença de Deus da sua vida, tá certo? Se você não sente mais aquele fogo no coração hoje, não se desespere também. Como eu disse para você no começo da mensagem, nem sempre eu estou me sentindo tão espiritual assim, entendeu? Mas o segredo é viver pela fé. O Senhor está falando com você hoje. O justo viverá por fé. Então escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente escreva assim: eu escolho confiar e crer no Senhor. Aleluia! Então agora feche os seus olhos, eu quero orar por você, pela sua família. Eu quero muito que Deus fortaleça o seu coração neste momento. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse dia tão especial. Como foi bom, Deus, buscar aqui na Tua Palavra um renovo, uma esperança, um motivo para continuarmos. Pai, eu sou grato porque quando nós buscamos ao Senhor, nós nunca saímos da Tua presença do mesmo jeito em que entramos. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre nos renovando, mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito, quando a gente se sente tão inferior, a gente se sente sujo, feio, incapaz, mas o Senhor continua nos amando. Obrigado, meu Deus, por tudo isso. E nesse momento eu oro pelos Teus filhos, meu Pai. Muitos agora estão enfrentando dificuldades na família, no trabalho, na saúde e até mesmo em conflitos no coração. Tu sabes, Senhor, daqueles que estão lutando com enfermidades como câncer, diabetes, doenças crônicas, problemas de coração, problemas respiratórios. Quantas doenças, Pai, têm afligido o Teu povo. E eu te peço aqui agora, libera a cura, Senhor Jesus. Cura essas pessoas agora. Ministra, Senhor, sobre elas o Teu poder.
Oh, meu Deus, tem pessoas agora aqui em prantos, não sabe mais o que fazer da vida, mas é na fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Aleluia. Pai, obrigado por usar esse canal de bênção, onde o Senhor falou com essa pessoa, Deus, hoje. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que pessoas agora com problemas emocionais estão sendo curadas. Pessoas com depressão, ansiedade, medo e essa tristeza profunda, elas são curadas agora pelo poder do Teu nome, Jesus. Cura as enfermidades, Senhor. Visita, meu Pai, cada coração, renova a esperança, meu Deus. Tem pessoas aqui pensando em desistir da caminhada, não estão suportando mais. Mas assim como Abacuque foi para uma torre de vigia, ficou esperando a tua resposta e o Senhor veio e falou com ele. Eu creio, meu Deus, que hoje o Senhor falou através da tua palavra e nós declaramos aqui a mesma coisa que Abacuque declarou. Ele disse: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu te agradeço, meu Pai, eu escolho te agradecer porque eu não quero ficar preso nesse deserto. Os meus irmãos na fé também não podem continuar nessa situação. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, renova a nossa fé. Nós te pedimos também perdão pelos nossos pecados. Oh, meu Deus, quantas vezes nós falhamos, nós pecamos contra ti, mas o Senhor é bom e fiel. E Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Não precisamos mais carregar a culpa e nem mesmo os nossos pecados mais ocultos. Jesus já nos perdoou e eu só tenho que te agradecer, Senhor. Pai, essas pessoas que agora estão confessando a Ti como Senhor e Salvador, escreva o nome delas no livro da vida. Ouça a oração que elas estão fazendo agora, entregando o seu coração, crendo que Jesus morreu na cruz por elas e ressuscitou. Oh, meu Deus, muito obrigado por este momento e é no nome do Senhor Jesus que nós oramos e nós já te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui e ainda irá fazer na vida das pessoas que vão receber esta oração agora. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.